meus queridos. Que maravilhoso ter você mais uma vez aqui comigo. Que Deus te abençoe nesse momento. Que hoje seja um dia de vitórias, de boas notícias e de respostas de Deus para você. Eu sou a Carol Guimarães e se você é novo aqui no canal, muito bem-vindo. Aqui nós compartilhamos uma palavra de Deus para sua vida. Oramos pela sua família e eu peço desde já que você deixe aqui nos comentários os seus pedidos de oração, porque eu quero estar orando ao término dessa palavra junto com você e durante a semana eu estarei também cobrindo a sua vida. Eu tenho certeza que você não está aqui por um acaso, mas que Deus tem uma resposta para o seu coração. E através da fé, Ele irá te surpreender. E você vai voltar aqui ainda e testemunhar aqui nos comentários aquilo que Deus está fazendo. E isso irá encorajar outras pessoas. Você já tentou se libertar de algo que te aprisiona, mas sempre percebe que acaba voltando para o mesmo lugar? A nossa vida com Deus passa por processos e certos tipos de libertação é gradual. A Bíblia diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Até os grandes homens de Deus na Bíblia passaram por processos e obtiveram no tempo certo a vitória de Deus. É só um processo. Você fala no seu coração, mas o tempo está passando, eu não vejo nada acontecer, eu não quero terminar assim. Mas, meu querido, eu repito, é só um processo, vai passar. E quando eu falo de prisões, isso pode ser vícios, traumas, medos, às vezes sentimentos que paralisam, rejeição, sentimentos de incapacidade ou mesmo a ira. Pessoas que se iram facilmente. Já fez de tudo e quando você menos espera, você está no mesmo lugar, às vezes nervoso, às vezes ressentido. Você acaba perdendo até a sua razão e quando volta em si, fica ali triste, amargurado e pedindo para Deus até mais domínio próprio. Mas ao tempo certo, conforme você vai aplicando diante de Deus o seu coração e pedindo uma mudança, a primeira forma de mudar é quando a gente reconhece. Quando a gente reconhece que nós precisamos de uma mudança, então a gente está dando espaço para Deus trabalhar em nós, não é verdade? E eu quero falar com vocês hoje de alguns homens de Deus que passaram por esses mesmos processos e venceram. Então você também vai vencer. Antes disso, eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, você me dê a honra da sua inscrição para que você possa receber as orações assim que eu postar. Eu peço para que você deixe o seu like, porque dessa maneira o YouTube entende que esses vídeos são relevantes e entregam para mais pessoas, tá bom? E, queridos, a gente está falando de prisões na mente. E tem pessoas que recebem libertações instantaneamente e outras que será um processo mais intenso. Não se sinta pequeno se você caiu. Não se sinta frustrado porque você não está conseguindo vencer este ciclo. Deus te pega hoje pelas suas mãos e te diz: levanta. A palavra de Deus diz em Salmos 20 que alguns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Queridos, uma história real de libertação na palavra de Deus e transformação é a vida do apóstolo Pedro. Pedro era daqueles que falava primeiro e pensava depois. Ele era impulsivo, explosivo. Teve momentos que ele tentou corrigir Jesus. Lembram? Ele falou que Jesus não podia morrer. Em outra situação, ele cortou a orelha do soldado Malco no impulso, quando vieram prender Jesus. E mesmo dizendo que daria sua vida por Cristo, chegou a negar Jesus 3 vezes. E depois, quando ele caiu em si, ele chorou amargamente. Mas olha como Deus é incrível. Deus sabia quem Pedro era por dentro. Ele conhecia as falhas, o temperamento, os traumas, as limitações de Pedro. E Pedro se arrependeu de ter negado Jesus.
Ele pensou na cabeça dele que já era tarde demais. Porém, depois que Jesus ressuscitou, ele teve um encontro com Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus falou de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Novamente Jesus disse: Pedro, tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse para ele: então, apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse para ele: então cuida de vidas. Jesus estava falando que Pedro cuidaria de pessoas. A cada momento que Jesus fazia essa pergunta de novo para Pedro, de novo e de novo, ele estava lembrando quem Pedro era e restaurando a identidade de Pedro. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes se ele o amava. Jesus sabia que Pedro o amava e que mesmo assim ele tinha uma natureza pecaminosa e que somente Jesus podia transformar a vida de Pedro por inteiro. 3 na Bíblia fala de completude, plenitude, e eu creio que naquele momento Pedro entendeu quem ele era. Ele se sentiu amado pelo Pai, perdoado, e porque ele se arrependeu, ele se levantou para cumprir os propósitos de Deus e foi curado pelo Senhor. E por isso, através da vida de Pedro, ele curou enfermos, expulsou demônios, ele pregou em uma só ocasião e ganhou 3.000 almas para Cristo. Ele se arrependeu, recebeu a libertação, e todas as vezes que nós vencemos um processo, nós recebemos de Deus autoridade naquela área específica para ministrar e abençoar outras pessoas. Então eu creio que hoje, onde você está sentindo dor, aonde você está sentindo que você não é bom o bastante, nesse lugar de dor, de incerteza, de trauma, de vícios, vai ser um lugar onde vai superabundar da graça e do favor de Deus sobre a sua vida. Você pode receber isso em nome de Jesus? Eu creio, meu querido, que Deus está falando em nossos corações nesse dia. Na palavra de Deus também tem a história de Maria Madalena. Essa história, ela me impacta demais, porque ela foi liberta, a Bíblia fala, de 7 espíritos. Ela deveria ser uma mulher muito oprimida, que vivia aprisionada, mas quando ela veio até Jesus, certamente ela veio com comportamentos, com maneiras de viver que precisavam ser modificados. Mas ao caminhar com Jesus, meus queridos, isso acontece. Naturalmente, conforme você vai caminhando com Jesus, ele vai entrando no seu coração e ele vai tirando as coisas que não são boas. E essa mulher, ela venceu os processos. Ela foi fiel a Jesus até a crucificação. Ela amava tanto ao Senhor, provavelmente uma mulher com traumas, com vícios, mas porque ela perseverou, ela teve a honra de ser a primeira a ver Jesus depois que ele ressuscitou. Ela foi ao túmulo visitar Jesus naquele domingo de manhã. Ela estava arrasada, ela estava chorando porque Jesus havia morrido. E ela pensou: meu Deus, meu único Salvador não está mais aqui. E ela chegou naquele lugar e ela pensou que era um jardineiro que estava ali. Mas quando ela escutou a voz chamá-la, ela falou: Rabone, mestre, é o Senhor quem está aqui. E porque Maria Madalena recebeu a cura, a libertação, e porque ela venceu os processos que não devem ter sido fáceis, ela teve a honra de ver Jesus, ser a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. Ela recebeu graça, favor, a vida dela foi impactada e ela venceu. Meus queridos, vale a pena perseverar. Não cansa nesse dia, não se sinta intimidado porque você caiu. Deus te levanta, Deus te pega pela sua mão e diz: tenha bom ânimo porque eu venci o mundo e você também vai vencer na minha força. É no poder do Espírito Santo. Não será nem por força, nem por violência, será pelo poder do Espírito Santo. Você crê? Eu creio de todo o coração. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse dia de vida.
Senhor Jesus, se nós estamos de pé, é porque até aqui o Senhor nos sustentou. Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus na terra para que nós tivéssemos livre acesso nos céus. Jesus, o Senhor é tudo que nós temos. Segura agora em nossas mãos, Jesus, e não deixa-nos cair, Senhor. Para cada vida, para cada coração agora que está colocando diante de Ti com fé, Senhor, o seu coração. Encontra agora, Senhor, essa vida. Jesus Cristo, recebe as nossas orações nesse dia diante do Teu trono. O Teu trono é um trono de justiça, é um trono de equidade. Senhor, o Senhor nos sonda, o Senhor nos vê. Portanto, Senhor, eu aplico diante de Ti o meu coração nessa oração. Amado Deus, se tiver agora alguém, Senhor, em grande desespero, eu oro, Jesus, visita essa vida. Jesus, alcança esse coração. Jesus, sara. Jesus, liberta. Jesus, o Senhor é o único que pode mudar as nossas vidas. O Senhor é o único que pode, Senhor, mudar a nossa trajetória. Senhor, para cada medo, para cada trauma, para cada desapontamento dessa vida, Jesus, o Senhor tem uma resposta. Senhor, sem Ti nós nada podemos fazer. Senhor, em nome de Jesus, traz a sua cura, traz a sua libertação, a sua manifestação, Senhor. Que os seus anjos agora estejam liberados, Senhor, para visitar, Senhor, as vidas, para tirar as correntes dos pés, as correntes das mãos. Espírito Santo, que aonde superabundou o pecado, que aonde superabundou, Senhor, dores, traumas, Senhor, possa superabundar da sua presença. Senhor, em nome de Jesus, talvez um familiar agora que está sofrendo com alguém, Senhor, que está nos vícios, um filho que está no pecado, Senhor, alcança agora, Senhor, alcança, Senhor, esta mãe, este pai, Senhor, não deixa eles desistirem. Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor, encontra as vidas, as mentes e os corações. A Tua palavra diz que Pedro era impulsivo, explosivo. Espírito Santo, mas o Senhor falou com Pedro e transformou aquele homem tão duro, Senhor, em um grande ganhador de almas, Senhor. Um homem que operava milagres pelo nome de Jesus. E um homem, Senhor, que depois de tantos anos, a sua história ainda é contada, Senhor, porque ele fez história, porque ele perseverou. Ele errou, Senhor, mas ele se arrependeu diante de Ti. Portanto, em nome de Jesus, Senhor, para essa pessoa que às vezes é impulsiva, essa pessoa às vezes, Senhor, que tem assim dificuldade de se controlar, que tem dificuldade, Senhor. Espírito Santo, encontra agora esta vida. Tu podes transformar, Tu podes restaurar, Senhor. Tu pode fazer tudo novo, Senhor, dando domínio próprio. Senhor, que o fruto do Seu Espírito seja abundante, a paz, a mansidão, a longanimidade, a temperança, Senhor, seja sobre essa vida agora em nome de Jesus. Não existe causas impossíveis para o Senhor. O Senhor ainda é o mesmo ontem e será para todo sempre eternamente. Por isso, em nome de Jesus, receba a cura, receba a liberação, receba a libertação. Espírito Santo, para esse ente querido que essa pessoa está pedindo tanto, Senhor, dá a libertação, dá a direção, faça nova todas as coisas. Senhor, abra as portas do céu, seja na área financeira. Espírito Santo, seja uma porta de emprego. Em nome de Jesus, seja uma restauração na mente, Senhor. Libera, Senhor. Abra as portas, Senhor, de estudo, Senhor. Abra uma grande porta para esta pessoa que está buscando neste momento, Senhor, em oração. Uma porta aberta, Senhor. Tu podes fazer todas as coisas. Tu pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo a força do Seu poder. Então faça, Senhor, na vida de cada um de nós, conforme o Teu querer, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço você que ficou até aqui comigo. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores seja sobre o seu coração, em nome de Jesus. Amém.